Ei, você. Você mesmo que tá desesperado porque o Enem tá chegando, já vai ser dia 9 e você tá com medo de escrever até seu nome, né? Eu sei, eu já passei por isso e é uma sensação escabrosa. Mas, pra tentar te ajudar um pouco, eu tô aqui pra poder pegar nas suas mãos e poder te auxiliar nesse pouco de tempo que você tem. A redação sempre foi uma coisa que eu tive muito medo, sempre foi algo que eu nunca soube lidar muito bem. Tanto que na escola a matéria que eu mais tinha dificuldade era português. Todas as professoras de português, literalmente todas, não gostavam de mim. E assim, era uma coisa bem sofrida. Mas depois do tempo, quando eu precisei de estudar pro Enem por conta própria, eu vi que redação na verdade é basicamente um Lego. Se você souber quais peças você tem e quais peças você pode utilizar e como construir, você vai ter uma redação boa. E foi assim que em 2023, faltando mais ou menos um mês, eu me dediquei para aprender sobre quais peças eu deveria utilizar, como utilizá-las e como conseguir encaixá-las nelas de uma maneira coesa. E eu consegui meu 900 no primeiro Enem que eu fiz. Eu nunca fui um gênio, só meio que vi muitos vídeos no YouTube de como construir redações e consegui fazer um modelo que foi muito importante para mim e que conseguiu me levar nesse primeiro sucesso. Tanto que em 2024 eu fiz o Enem de novo e consegui tirar 920. Também com pouco tempo que eu tinha, cerca de um mês, mas já baseando com as estruturas que eu tinha feito em 2023, mas aprimorando elas em 2024. Eu nunca gostei de escrever, como eu já falei para vocês, e assim, eu consegui tirar uma nota boa. Então é possível, e em pouco tempo. Tanto que eu lembro que na primeira vez que eu fiz redação, eu levei, eu fiz cerca de 7 redações. Claro, o meu caso pode ter sido especial, pode ter sido particular, pode sim, que eu tinha estudado também português pro Enem um pouco antes, então assim, às vezes em questões gramaticais eu tava até indo bem. Mas mesmo assim, com pouco tempo eu consegui ter um resultado satisfatório e eu acredito que vocês também vão conseguir, se vocês se dedicarem. Então vamos lá, o que vocês devem fazer no primeiro dia? No primeiro dia, vocês precisam de criar um modelo de redação. O modelo de redação foi algo que mudou completamente a minha vida e o meu medo que eu tava na redação. Por quê? Quando você tá desesperado, quando a prova tá ali, você vê ela, você pega, elas conseguem sentir o cheiro dela, você vai ficar desesperado. E assim, você vai ficar viajando, você não vai conseguir focar nela direito. Então, se você já tem um modelo bem definido, se você já sabe como você deve começar uma redação, como você deve terminar, isso já vai te salvar de maneira absurda. Para modelo de redação, eu vou deixar os seguintes vídeos para vocês assistirem. Pelo amor de Deus, eu tô deixando isso porque realmente me ajudou muito e tem muitos vídeos aqui que eu vou recomendar que não foram tão recomendados e são assim, vídeos essenciais que me ajudaram demais. Para o modelo de redação, eu vou deixar o modelo de redação do Felipe Araújo de 2025, desse último Enem, né? O vídeo que ele fez, ele sempre faz vídeos e os vídeos dele são muito bons, me ajudaram bastante. Esse de 2025 eu não apliquei, mas assim, tem o conceito do de 2024, então assim, é bem estruturado. Eu não quero que vocês tenham um modelo igual ao dele, assim, não porque o modelo dele é ruim, mas é porque eu acredito que cada pessoa tem uma particularidade na escrita. Então é mais para vocês entenderem como modelos funcionam, o que são argumentos, o que é o desenvolvimento, como fazer uma introdução, enfim, mais uma coisa geral para vocês aprenderem como são feitos esses modelos e para que vocês criem um de vocês. Na parte da introdução, desenvolvimento e conclusão, eu vou deixar as aulas do professor Meu Anjo. Esse cara, ele é literalmente um anjo mesmo, porque eu não acredito que ele seja um ser humano como nós, porque assim, quando eu fiz o Enem, essas videoaulas dele me ajudaram muito. Eu acho que de verdade foi o que mais me impulsionou e o que mais me fez ter uma nota bacana. Então eu vou deixar na sequência a introdução, desenvolvimento e conclusão. Após isso, nesse primeiro dia, vocês devem criar um modelo de vocês. Baseado nesses vídeos que eu já entreguei para vocês, vocês vão tentar criar um modelo que vai se adaptar à sua norma de escrita, como você escreve. No segundo dia, vocês vão agora aprender como encaixar as peças de Lego que estão faltando. Você já tem um modelo que vai ser volátil, vocês vão conseguir mudar ele. Então agora vocês precisam de entender quais peças vocês devem colocar. Para isso eu vou deixar alguns dados e alguns repertórios aqui. Acredito que todos esses dados são válidos mesmo, mas se vocês quiserem verificar, eu recomendo, mas eu vou deixar aqui na tela também. Por quê? Eu recomendo vocês terem dados de cada eixo de direção. Vocês têm que ter dados que evidenciam desigualdade no Brasil, como por exemplo, xenofobia, etarismo, enfim.
Vocês também precisam ter dados de descaso governamental, aqui vocês podem colocar saúde, ecologia, toda a parte do descaso governamental. Mas acredito que esses dados que eu vou deixar aqui para vocês na tela já vão sim ser bem suficientes, já vão ajudar demais a vocês nessa estruturação para vocês entenderem. Agora, como a gente vai colocar esses dados no seu modelo de redação? Uma coisa que eu esqueci de falar, um outro conteúdo que me ajudou demais na redação foi o livro de redação Nota 1000 do Profinho. Eu vou deixar aqui também na descrição porque realmente foi algo que me ajudou. Pelo pouco tempo, eu não sei se vocês deveriam aplicar para aprender todo o material, mas lá tem coisas muito importantes. E se vocês tiverem esse tempo, se vocês tiverem como, eu recomendo demais. Eu vou deixar na descrição também o link dele lá na Amazon, se não me engano, que é onde ele tá vendendo. Esse foi o modelo que eu criei. Depois de ter basicamente seguido os passos que vocês seguiram daqueles vídeos, eu criei esse modelo aqui. Como vocês podem ver, eu consigo ter a introdução, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Eu quis deixar uma redação que fosse muito volátil com coisas mais de cultura pop. Eu poderia evidenciar várias coisas como filmes, livros, tanto que vocês podem ver que eu não especifico a obra. Eu coloco apenas assim, na obra, nome da obra, uma narrativa ficcional que retrata, você colocar as características da obra, uma crucial pauta emerge. O travessão ajuda demais a você passar que você tem uma boa noção de gramática. Então isso é extremamente importante, não esqueça desses travessões. Uma crucial pauta emerge. Esses dois pontos também são essenciais. Essa introdução eu acho que vocês devem seguir assim, claro, baseado no modelo de vocês, mas não esquecer dessa estruturazinha de colocar travessão, de colocar dois pontos, porque isso conta muito. Uma crucial pauta emerge. Os obstáculos enfrentados pela inacessibilidade ao direito, vocês vão colocar aqui o direito, que vai estar sendo ferido, e tem vários direitos, vocês podem pesquisar no Google também, mas por exemplo, direito à moradia, direito à saúde, que vocês podem ser bem abrangentes. Contudo, essa ficção se materializou no Brasil, visto que a tese é basicamente você pegar o tema e problematizar ele. Ou seja, vou pegar um tema aqui, desafios para combater o capacitismo no Brasil. Aí você coloca que o combate ao capacitismo se mostra negligenciado, alguma coisa assim, mas é sempre bom você ter esses dois termos, se mostra grave ou é negligenciado. Isso evidencia bastante e cria uma tese bem legal. Voltando ao texto. Privando o parcial da população de usufruir plenamente desse direito. Como escrito na obra, assim, a solução do problema requer que se combata o argumento 1 e a inércia do Estado. Eu já deixo a inércia do Estado como argumento 2, que você já deixa o texto mais pronto. No meu caso, pelo menos, tá? Mas vocês já vão... Detalhe, se vocês assistiram os vídeos certinhos, vocês já vão estar entendendo o que é um argumento e como aplicar eles, como são as estruturas do texto. Pronto, com a introdução já feita, a gente vai partir para o desenvolvimento 1. Nesse desenvolvimento 1, eu fiz um pequeno ajuste nele que eu vou mostrar para vocês aqui também. Diante desse cenário, o argumento 1 motiva o problema. O problema, no caso, da tese, né? Por que ser negligenciado, por que se mostra grave. Nesse viés, a partir daqui, eu fiz um novo desenvolvimento, que eu coloquei 3 diferentes possibilidades aqui, sendo que nenhuma delas eu realmente usei na minha redação final, pelo menos de 2024, porque vocês vão praticando, à medida que vocês vão praticando, vocês vão entendendo como trabalhar naquele texto sem precisar mudar muitas estruturas. Então, assim, você pode ter um outro tipo de pensamento, um outro tipo de repertório e mudar naquela hora. Mas, basicamente, eu separei em 3 partes. Isso aqui eu peguei do livro da redação Nota 1000, inclusive por isso que ele me ajudou bastante. Separei em 3 partes, mas que basicamente tem a mesma estrutura. Antigos pensamentos, invisibilidade social e desigualdade. Vou pegar aqui de desigualdade, por exemplo. Nesse viés, Rousseau argumenta do contrato social que as desigualdades minam a harmonia coletiva e comprometem um bem comum, enfraquecendo a sociedade. Esse pensamento é refletido atualmente, pois a falta de acesso ao direito dificulta que populações vulneráveis se especializem em trabalhos técnicos, limitando seu papel no avanço social. Portanto, reverter esses argumentos é essencial para superar o entrave. Você pode ver, eu até deixei aqui as 3 partes, da visibilidade social, da desigualdade e do antigo pensamento ao lado, para vocês verem que mudou pouca coisa de um do outro, mas é basicamente só a estrutura do texto que vai mudar, mas vocês vão ver logo à frente que isso também pode ser mudado e de uma maneira mais simples, a partir do momento que você for praticando nesse pouco tempo que você tem. Vamos para o desenvolvimento 2. Outra, sim, para a problemática, fulcral é o fator desempenhado pela inércia do Estado, já que foi o segundo argumento que eu coloquei aqui. Já que a Constituição Federal de 1988 atribui ao Estado a responsabilidade de garantir direitos assegurados por lei aos cidadãos e fiscalizar sua aplicação prática. Nesse contexto, o cumprimento da Carta Magna é uma realidade distante, sobretudo no que diz respeito ao tema. Essa inércia pode ser exemplificada por 2 exemplos. Aqui vocês vão colocar os dados que eu coloquei para vocês, que são aqueles bloquinhos. Então, aqui que vocês vão colocar esses blocos, tá bom? Que vocês podem colocar sobre várias coisas, sobre a ineficiência mais especificamente.
combate. Desse modo, se a inatividade estatal se mantiver, as vítimas, são as pessoas, né, que estão passando pela situação, permanecerão fragilizadas. Então aqui você já tem um desenvolvimento bem legal. Um detalhe, isso aqui eu tô passando bem por cima, mas se vocês virem os vídeos que eu coloquei para vocês assistirem, vocês têm que assistir eles, vocês vão entender cada meandro aqui colocado, como cada coisa vai estar relacionado, referências. Então é importante vocês entenderem questão de agente, de problema, de meio, vocês têm que assistir aqueles outros vídeos, tá bom? E na conclusão, é imprescindível diante do exposto a solução do problema. Cabe, portanto, ao governo federal, em sua função de assegurar direito, junto ao segundo agente, realizar a ação, por meio de meio a fim de mitigar fator tese. Destaca-se ainda a aplicação dos canais de denúncia por meio de plataformas como o FalaBR, sistema criado para verificar irregularidades públicas, com a finalidade de garantir o cumprimento da lei e restabelecer o direito às vítimas. Dessa forma, tal problemática estará restrita apenas às salas do cinema. Vamos lá, o que acontece aqui? Aqui você tem que dar 2 expostos, ou seja, você tem que colocar 2 agentes, 2 ações, 2 meios e o fator tese, tá? Isso aqui é importante também. Então você tem que colocar 2. Isso aqui é muito legal, que mostra que você tem um domínio, que você realmente entendeu daquele tema. Você coloca o primeiro agente, a primeira ação, o primeiro meio e o primeiro como vai ser resolvido, né? Como será essa conclusão, e coloca a segunda parte também, colocando o segundo agente, realizando a segunda ação, enfim. Você já coloca isso aqui bem explicado. Mas para vocês verem que a redação ela sempre pode ser modificada, mesmo mantendo uma estrutura, eu tenho algumas redações aqui, eu vou ler para vocês essa primeira que eu fiz. Eu vou pegar esse tema de desafios para combater o capacitismo no Brasil para vocês verem como eu apliquei esse tema nessa redação. No livro O Filho Eterno, narrativa ficcional que retrata as dificuldades de Fábio, um menino com síndrome de Down. Detalhe, né? É bom vocês terem conhecimento de livros, de filmes, mas você pode colocar qualquer outro tema que esteja relacionado a esse tema também, né? Qualquer repertório que esteja relacionado a um tema específico. Uma crucial pauta emerge: os obstáculos enfrentados por Fábio pela inacessibilidade a direitos como inclusão e acessibilidade. Contudo, no Brasil, essa ficção reflete uma realidade, visto que o combate ao capacitismo é negligenciado de modo a acarretar vários desafios. Assim, a solução exige que se combata a invisibilidade social e a inércia do Estado. Aqui. Em primeiro plano, a invisibilidade social potencializa a negligência ao combate contra o capacitismo. Nesse viés, a filósofa Judith Butler argumenta em Quadros de Guerra que a normatividade social contribui para a exclusão e a invisibilidade de grupos que não se encaixam nos padrões estabelecidos. Esse pensamento é refletido atualmente, pois a imposição de normas limitantes dificulta que pessoas com deficiência acessem a direitos fundamentais, como a inclusão. Logo, suas dificuldades são silenciadas, o que restringe o debate aberto sobre as soluções para as mazelas causadas pelo capacitismo. Portanto, reverter a normatividade social é essencial para superar o entrave. Outro sim para a problemática fulcral é o fator desempenhado pela inércia do Estado, visto que a Constituição Federal de 1988 atribui a ele a responsabilidade de garantir e fiscalizar direitos assegurados por leis aos cidadãos, mas essa atribuição é uma realidade distante, pois, segundo o Censo Escolar de 2018, 31% das escolas não têm qualquer tipo de acessibilidade, e pessoas portadoras de deficiência, quadro que potencializa o distanciamento delas nos ambientes de convivência. Dessa forma, com o distanciamento como resultado, os desafios do capacitismo persistirão. Diante do exposto, é imprescindível a solução para os desafios do combate ao capacitismo. Cabe, portanto, ao governo federal, junto ao Ministério da Educação, promover a inclusão de pessoas com necessidades especiais na sociedade, assim como pautar sobre dificuldade. Essa ação deve se dar por meio de implementação de aulas e palestras sobre o assunto na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, além de reestruturar escolas e locais públicos com auxílio de instituições com expertise como a Associação de Assistência a Crianças Deficientes, a ACD, com a finalidade de mitigar as dificuldades causadas pelo capacitismo. Assim, tal problemática estará restrita somente à ficção. Eu gosto muito desse final, de assim tal problemática estará restrita somente à ficção. Isso você já cria uma conexão com o primeiro ponto, tá bom? Agora que vocês entenderam como que é uma redação na prática, utilizando um modelo de redação, no caso que eu fiz, eu vou ler para vocês a minha redação que eu fiz em 2024. Eu deixei todos os erros que eu me lembro, que eu cometi no dia dentro dessa redação, para vocês entenderem que mesmo uma redação não sendo perfeita, eu consegui tirar uma nota boa, 920 nessa aqui. Para corrigir as redações, eu utilizei a IA Glau. Não estou sendo patrocinado, estou apenas falando para vocês, porque na época ela era melhor para correção. Ela sempre errava
40 pontos. Então, por exemplo, nessa redação aqui de 2024, eu joguei nela e ela falou que eu tirei 880, se eu não me engano. 880, sendo que na verdade eu tirei 920 no dia. Então, assim, ela tende a jogar a sua nota um pouco mais para baixo, pelo menos na época que eu fiz. Mas eu vou ler para vocês a minha redação de 2024 para vocês entenderem como que é estruturada, como que eu estruturei, e na hora ali vocês vão mudar, a partir do momento que vocês vão testando e vão trabalhando nessas redações. O tema da redação de 2024 foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. O filme Pantera Negra retrata a história de um reino africano que por vários anos tem objetos de sua cultura roubados e expostos em museus que modificaram a sua origem e seu significado, visando apresentar uma história mais agradável para o restante do mundo. Analogicamente, essa ficção é materializada no Brasil, visto que a valorização da herança africana é negligenciada. Assim, é imprescindível combater os principais fatores desse grave problema: a desigualdade em uma educação de qualidade e o racismo estrutural. Para vocês verem que aqui eu já não usei a inércia de Estado, porque ia ficar um texto muito simplório. E detalhe, gente, quando vocês forem fazer a redação de vocês, a primeira coisa é vocês terem um brainstorm, ou seja, você chegou lá, lê a redação, passa uns 2 minutinhos, vai fazendo umas questões, anota na folha de rascunho todas as ideias que vocês tiveram a partir daquele tema. Então, filme que vocês tiveram, política, notícia, qualquer coisa, vocês anotam isso, tá bom? Naquele primeiro momento, nos momentos iniciais que vocês forem lembrando, e já tenta começar a escrever o rascunho. Nunca deixa para passar a redação a limpo no final da prova. No começo da prova, vocês fazem esse brainstorm, fazem algumas 5 questões, alguma coisa, e já vai para a redação. Faz um rascunho. No meio da prova, vocês vão lá e passem a limpo esse rascunho, tá bom? Vocês puderam ver aqui que na introdução eu já coloquei, né, assim, sobre o filme, como tá aplicado naquele primeiro modelo que eu tinha feito para vocês. E agora a gente vai para a segunda parte. Diante desse cenário, a desigualdade de educação potencializa a desvalorização da herança africana no Brasil. Nesse viés, o escritor Ariano Suassuna alega a existência de 2 Brasis, um de privilegiados e o outro de despossuídos. Esse pensamento é refletido atualmente. Ó, para você ver como eu utilizei aquelas estruturas que eu tinha feito para vocês no desenvolvimento 1. Ó, esse pensamento é refletido atualmente na educação pública. Haja vista que parcela vulnerável da população não tem acesso a uma escola de qualidade e a professores capacitados. Com um ensino precário, a aplicação de aulas que busquem ensinar e acompanhar o desenvolvimento acadêmico no Brasil não ocorre na prática, privando os alunos de conhecer sobre uma das fundamentais heranças que fundaram o Brasil, sua história e seu povo, a cultura africana. Dessa forma, devido à desigualdade, o Brasil dos despossuídos se vê fragilizado e sem conhecer sua própria história. Vocês podem ver que, como tem que ter um argumento em cada desenvolvimento, eu já utilizei o meu argumento aqui. Um dado, né? Eu já utilizei o primeiro argumento aqui, que é sobre o escritor Ariano Suassuna, desses 2 Brasis. Inclusive é uma ótima referência, um ótimo repertório para vocês terem, tá? E no segundo desenvolvimento. Outra sim, para a não valorização da herança africana, fulcral é o fator provocado pelo racismo estrutural. Este termo, cunhado pelo ministro Silvio Almeida, evidencia que no Brasil o ensinamento e a aplicação do racismo são perpetuados de forma velada e estão enraizados na sociedade. Por conseguinte, a cultura africana é invisibilizada, haja vista que a população perpetua apenas as mazelas sofridas pelos africanos, como, por exemplo, a escravidão, menosprezando as glórias e riquezas desse povo. Logo, urge a necessidade do combate a esse entrave. Aqui eu já utilizei o outro argumento, que foi da questão do racismo estrutural, desse termo que foi cunhado pelo ex-ministro Silvio de Almeida. Por fim, aqui a gente já vai para a conclusão. Então, para vocês entenderem, eu utilizei um repertório no começo, na introdução, um repertório na desenvolvimento e outro repertório no desenvolvimento 2. Então, um repertório de desenvolvimento 1 do 2. Agora a gente vai para a conclusão que eu utilizei. Portanto, denota-se a urgência de soluções que visem mitigar a desigualdade a uma educação de qualidade e o racismo estrutural. Diante do exposto, cabe ao Ministério da Educação, outra versão de novo, em sua função de viabilizar uma instrução acadêmica de qualidade à população, promover um ensino sobre a herança africana por meio de implementação de aulas que tratam sobre a importância da história africana no Brasil, assim como capacitar os professores através de projetos como o Professor Educador, projeto que remunera professores com bons resultados, além de colocá-los para ensinar professores com dificuldade no exercício de sua função. Essas medidas têm a finalidade de garantir a valorização da herança africana e suas raízes na história brasileira.
Concomitantemente, o governo federal deve combater o racismo por intermédio da divulgação de canais de denúncia como o Disque 100, além de ser mais incisivo na aplicação de penas para este crime. Assim, tal problemática estará restrita apenas às telas de cinema. Então, para vocês verem como eu utilizei o meu modelo e como eu utilizei ele na prática, né, que foi essa redação que eu fiz em 2024. Beleza, no segundo dia você já tem que ter feito essa redação, a primeira redação que você fez, e nos outros dias é basicamente o mesmo passo. Uma recomendação agora de coração. Eu acredito que, pelo menos para mim, só esses vídeos que eu deixei para vocês já foram extremamente importantes para eu poder melhorar na redação. É claro, você viu outros vídeos, você ter outras fontes é extremamente importante, mas não fiquem também só consumindo conteúdo e não praticando. Vocês têm que pôr em prática como escrever redações. Eu recomendo, nesses poucos dias, vocês, pelo menos no mínimo, uma redação por dia, bem corrigida, fazer exatamente como você faria no dia do exame, da prova. Ou seja, você sorteia algum tema, pede para o chat GPT, enfim, procura algum tema específico e faça como se você fizesse realmente no dia da prova, ou seja, escreva o rascunho e depois passe de forma manuscrita, como se fosse realmente no dia da entrega. Isso vai mudar completamente a questão da estrutura e principalmente o nervosismo do dia. Se você já tem uma prática boa, mesmo que seja pouco, nesse pouco tempo que você tem, isso já vai facilitar demais. Então esse foi o vídeo, eu desejo de coração mesmo que você consiga ter um bom resultado. Eu não sou um professor de redação, não sou professor de português, eu sou apenas um aluno que passou por essas dificuldades e acredito que se eu visse esse vídeo na época quando eu estava estudando, ele poderia me ajudar de alguma forma. Então, assim, não levem tudo que eu falei aqui com vocês na maior verdade, apliquem por vocês mesmos, pesquisem, aprendam como fazer de verdade. E eu de verdade recomendo muito que vocês façam redação, eu já falei isso, mas de verdade. E no mais é isso, eu desejo que os seus sonhos sejam realizados, que você possa fazer uma ótima prova, uma excelente prova. E se não for dessa vez, tá tudo bem. O Enem tem todo ano, você vai ter mais tempo para se preparar para a próxima, mas eu de verdade espero que você consiga realizar essa grande realização, porque realmente quando você consegue concluir uma prova, você vê que você foi bem, é uma sensação muito maravilhosa, muito legal, e eu espero de verdade, de coração, que vocês passem por isso. Se inscrevam no canal se vocês quiserem mais vídeos sobre, enfim, qualquer tema, e é isso, um beijinho para cada um de vocês.